One Punch Man é um anime muito famoso do careca que está entediado por ser mais forte que todo mundo. Mas você sabia que no One Punch Man ele tem dois estilos de traço, o mesmo anime? Sim, isso ocorre e nesse vídeo eu vou te explicar quais são esses dois estilos, quais são as características de cada um e como você vai poder desenhar eles. Quantas folhas você já amassou no final do seu desenho por não gostar do resultado que ficou? Já está na hora de você parar de fazer isso. E para isso eu te apresento a solução do curso Anime Sem Dom. Nesse curso possui 6 módulos que vão te ensinar do zero ao profissional do desenho. Você vai aprender todas as técnicas que os profissionais usam. Confere o link na descrição abaixo, tá por um preço super acessível. E aí galera, começando mais um vídeo no canal, que tá falando é Wesley. E nesse vídeo vamos continuar nossa série de como fazer os personagens dos animes. E o anime da vez é o One Punch Man. Mas um recado importante, atualmente no dia da postagem desse vídeo, estamos na promoção de 50% de desconto do curso Anime Sem Dom, tá? Se você quer saber tudo sobre o curso, como funciona, como são as aulas, o benefício, a comunidade, tudo certinho, no final desse vídeo eu vou deixar no card o vídeo do curso, que lá eu explico tudo certinho, como você pode pegar esse 50% de desconto, como que funciona, tudo bonitinho, tá bom? Então dá uma olhadinha no final do vídeo, nesse vídeo que vai te ajudar bastante a desenhar, tá bom? Mas dado esse recado, o One Punch Man, tá? Como eu sempre explico nos outros vídeos dessa série, nós vamos ver as características principais do protagonista, que no caso é o Saitama, tá? Que as características principais do Saitama são as características do traço do criador do anime, tá bom? Porque sempre o anime de o One Punch Man, ele foi desenhado por alguém e todo desenhista tem um traço específico que leva características. Eu tenho um traço, você tem um traço, tá bom? E essas características são usadas no personagem de One Punch Man e você consegue ver muito bem essas características no protagonista, já que ele é o personagem que mais aparece. Então a gente vai analisar o Saitama, tá bom? Nesse vídeo. E vamos começar falando sobre os dois estilos que nós temos no One Punch Man. O primeiro estilo deles é um estilo mais cômico. O Saitama, o One Punch Man em si, eles são personagens mais cômicos. Eles têm mais humor, principalmente o Saitama. Então, o traço dele também traz uma pegada mais de humor para deixar mais engraçada a cena, sem falar das piadas e tudo mais, mas o traço é um traço mais cômico, e nós vamos ver isso agora, que eu vou botar um exemplo do Saitama versão brincadeira, podemos dizer assim. Peguei essa imagem do anime pra gente demonstrar isso. Por que eu tô falando da parte mais cômica? Você consegue ver que o Saitama não tem cara de protagonista. Tanto que até tem muitas zoações sobre isso, né? Que todo protagonista, ele tem um cabelo diferenciado, cores chamativas, tudo mais. O Saitama, ele tem um rosto muito genérico, muito simples, não tem nada de especial no rosto do Saitama. E nem cabelo ele tem, então nem que ele tem um cabelo diferenciado, ele não tem nem cabelo. Então tu não olha pro Saitama e tu fala que ele é o protagonista, isso jamais, tá? Nós sabemos que ele é o protagonista porque o One Punch Man ficou muito famoso já por ter essa ideia inovadora. Outra coisa, isso nós vemos claramente no anime. Toda vez que o Saitama encontra um vilão, nenhum vilão leva ele a sério, pela cara dele, de uma cara de idiota. Essa que é a verdade. Então, tipo, tu não olha pro Saitama e tu vai respeitar ele, tu não vai achar que ele é um cara forte. Tu não vai achar que ele é um cara, nossa, bolado, um herói. Não! Então, o Saitama, ele já tem esse traço mais cômico. Tu quer que o personagem fique um pouco mais ridículo. E como que você faz isso? Geralmente deixando o personagem bem redondo. Porque o formato redondo, ele não fica bem, ele não fica bonito, né?
nós vemos isso na cabeça do Saitama. A cabeça do Saitama é um ovo, basicamente. É a mesma forma de um ovo. E isso é estranho, isso não é bonito, tá bom? Você desenhar um personagem com uma cabeça de um ovo. Mas esse é um intuito. O intuito do Saitama é você fazer um personagem zoado, podemos dizer assim. Você não vai desenhar esse Saitama aí com um rosto bonito, um rosto bem quadrado, bem encaixadinho. Não, porque não é o intuito desse Saitama, não é o intuito desse desenho. O intuito desse desenho é ser uma parte mais cômica. Então nós vemos que o Saitama também já é um personagem meio baixo, porque isso passa menos intimidação ainda. Então você vê que o Saitama inteiro é construído para ser uma parte mais cômica. E o One Punch Man, você vê isso nos outros personagens também. Apesar de que os outros personagens não têm, nossa, um grande destaque no anime, né? Não tem um grande destaque no anime. Então eu vou deixar eles meio que secundariamente, mas eles também têm sempre essa pegada mais cômica. Eles não levam tanto isso pro design, porque como eles aparecem menos, o criador ele não botou um design tão engraçado, tão assim, comédia, podemos dizer assim. Mas de One Punch Man, sim, ele botou bastante isso no Saitama, né? Então, quando você for desenhar o Saitama, cuide o formato da cabeça dele, que tem que fazer um ovo, e o círculo do olho, né? Que tem que fazer um olho bem estranho também. A anatomia do olho é bem estranha. É isso que você tem que fazer corretamente no Saitama, se você for desenhar ele na pegada mais cômica dele. Faça um formato de rosto estranho e um olho estranho. Isso é o principal. Na boca você vê que é quase inexistente, é só um tracinho. E o nariz também não tem muito detalhe, já com o intuito de deixar o personagem estranho, tá? Então esse é o primeiro estilo. O estilo de One Punch Man, um estilo mais cômico, com uma pegada mais para ser engraçado. Agora vamos para a outra pegada. Olhando agora nesse estilo do Saitama, o que você vê claramente? Primeiro, antes de continuar esse vídeo, gostaria de pedir que, se você está gostando, se você está aprendendo coisas novas, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para o amigo. Isso para você, poucos segundos isso, mas isso me ajuda demais, tá? Me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo, que eu produzo 3 vídeos por semana, com dicas de esboço, pintura, outros vídeos dessa série ensinando a fazer os personagens do anime, detalhando tudo mais, tá? Isso tudo para ajudar você a desenhar. Então, se eu puder contar com a sua inscrição, isso me ajuda muito de coração, tá bom? Então, agora vamos continuar com o vídeo. Ele mudou o formato do rosto. Porque, como eu disse, quando você tem faz um rosto totalmente redondo naquele formato de ovo, fica estranho, fica meio bizarro, tá? E esse é o intuito. O criador do One Punch Man não quer que ninguém leve a sério o Saitama. Mas quando ele fala sério, quando ele entra na luta dele, ele tem essa mudança de traço que você consegue ver. E agora o couro comeu. Você consegue ver nitidamente isso. Então você olha a mudança de traço dele, que agora ele tem um queixo. Ele continua com a cabeça estilo oval, porque ele é careca. Mas o queixo dele você já vê que tem ponta. Você vê que o queixo dele é bem comprido, o queixo dele. Você vê que o olho dele muda o formato, o olho dele não é tão redondinho mais, é um olho mais quadrado um pouquinho, tá? Não é tão quadrado, não. Mas você vê que já não é aquela bolinha que parecia ser no outro. Você vê que a expressão dele muda, ele geralmente faz uma cara de sério. Quando o Saitama entra nesse... como é que eu posso dizer isso? Quando ele muda esse estilo de traço, ele tá normalmente numa cara mais séria. Realmente é algum momento que ele ficou mais sério. Não tem muito que eu possa dizer. O traço de One Punch Man é um traço muito simples, é muito simplório. E isso
ajuda muito com um anime que é um anime muito leve, não é um anime que deve ser levado a sério, de emoção, de tu chorar vendo One Punch Man. Tu não vai isso. Tu vai assistir One Punch Man pra dar risadas, pra achar legal, ter umas lutas legais sim, mas a maior parte dele é sim ser um anime cômico. Então esse traço ajuda nisso, tá bom? Então você também tem que entender qual é a proposta do criador do anime, a proposta do criador dos personagens. Então você vê isso. Uma coisa interessante, os personagens geralmente desenhos do Saitama tem uma perspectiva muito legal. Então você olha que, por exemplo, em proporção, a mão dele é praticamente maior que a cabeça. Que logicamente por anatomia isso está muito errado. Por quê? Nossa mão não é do tamanho da nossa cabeça. Né? Lógico, todo mundo sabe disso. Mas isso é um jogo de perspectiva, então a câmera tá de baixo para cima. Isso acontece muito nos personagens dos desenhos, especificamente do Saitama. Geralmente a perspectiva dele correndo, dele dando um soco, alguma coisa assim que dê essa impressão. Para realmente, e para que é isso? Para que acontece tanto isso? Para demonstrar a força dele, porque ele é um personagem que, apesar de ser cômico, ele é conhecido por ser extremamente forte. Então, quando você faz um jogo assim de câmera assim, te impressiona, ajuda a dar essa impressão para quem está assistindo, a impressão de um cara forte, de assustar, podemos dizer assim, tá? Então, por isso que o Saitama, ele pratica muito essa coisa de perspectiva, de aumentar o tamanho, aumentar a proporção. Então, toma cuidado com isso. Se você quiser fazer um desenho Saitama, provavelmente vai ter uma perspectiva bem forte. Então, toma cuidado com isso, tá? Agora eu botei alguns personagens assim que mais aparecem. Os personagens de One Punch Man não tem um grande destaque. Geralmente é o Saitama e o Genos, né? Mas o que você consegue ver em todos que eu olhei aqui? Tem duas coisas. Primeiro, os queixos deles são sempre alongados. Vocês conseguem ver nos 5 personagens que o queixo dele é longo, é comprido. Não é um personagem com queixo meio estreito. Então toma cuidado com isso. Outra coisa, é um anime que trabalha muito com questão de monstros. Então eles não vão muito para anatomia. Então não tem muito como te explicar. Porque, por exemplo, o Boros, ele é um alienígena. Então ele tem um olho no meio da testa. Aí tem o outro, o Rei das Magas lá, que ele é um peixe. Então ele tem guelras, ele tem... Tipo, entende? Então, tipo, é muito monstro no One Punch Man. Então não tem como eu te explicar, dizer características dos vilões. Porque eles são monstros, então cada vilão tem suas características próprias. Mas o que eu pude perceber de todos têm a tendência de ter um queixo alongado, tá? Isso é uma coisa deles. E geralmente os personagens são mais fortinhos, eles são mais musculosos, assim, mais armados. Não é comum um personagem de One Punch Man ser magrelos, tá bom? Então isso é outra característica que vocês têm que se atentar. Finalizando aqui o vídeo, espero que tenha gostado. Foi um vídeo muito mais simples do que o costume, tá? Porque o One Punch Man realmente não tem muita coisa pra eu dizer. Ele é um anime que tem um traço muito mais simples, tá? Mas vou botar no card o vídeo que eu tinha explicado sobre o curso, tá? Que eu falo lá tudo. Entra nesse vídeo para tu não perder a promoção de 50% de desconto, ver se tá na data tudo certinho, para tu entender realmente o curso e venha se tornar um aluno meu, que aí você vai conseguir fazer não só os desenhos de One Punch Man, mas como qualquer outro anime. Então agradeço se tiver assistido até aqui, até a próxima, tchau!